A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 277º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 2, e Lucas, capítulo 2, sendo dos versículos finais 39 a 52. A inspiração do dia. Seu nascimento e fuga para o Egito. E o menino Jesus no templo. No livro de Mateus, capítulo 2, destaca o versículo 1. Os magos do Oriente. Esses homens eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta da região hoje chamada Irã, então chamada Pérsia. Especializavam-se na astrologia, na medicina e nas ciências naturais. Naquela época, a astrologia era uma ciência pura, que nada tinha a ver com a astrologia de hoje, um ramo do espiritismo. A visita dos magos ocorreu quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade. A importância deste fato é que, primeiro, Jesus é digno de honrarias reais, e segundo, os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano divino da redenção. No capítulo 4, destaco os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Os príncipes, ou principais, dos sacerdotes eram os ministros do templo, encarregados do culto. Os escribas foram primeiramente copistas das escrituras nos tempos do Antigo Testamento. Depois tornaram-se mestres da lei e, daí, serem chamados de doutores da lei. Os escribas, juntamente com os príncipes dos sacerdotes, integravam o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. O Sinédrio era composto de aproximadamente 71 membros, carregados dos negócios civis e religiosos dos judeus, sob o governo romano. O Sinédrio teve ampla liberdade de funcionamento. No versículo 13 destaco: foge para o Egito. A tentativa de Herodes de matar Jesus e o método adotado por Deus de proteção ao menino revelam várias verdades a respeito de como Deus guia e protege o seu povo. Primeiro, Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. A proteção dependia da obediência à orientação divina e que, neste caso, envolvia fugir do país. Segundo, Deus pode permitir que certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossa vida, para o cumprimento de propósitos seus. No sentido literal, Cristo começou a sua vida como fugitivo estrangeiro noutro país. Para nossa compreensão limitada, parecia mais fácil Deus afastar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito com todas as provações envolvidas em tais circunstâncias. Terceiro, mesmo depois da solução de um problema difícil, haverá outros a serem enfrentados. A proteção e os cuidados providenciais divinos sempre serão necessários porque o inimigo do crente nunca cessa seus ataques contra os fiéis. No versículo 16 destaco: mandou matar todos os meninos. Belém, com seu arrebeldes, não era grande. Provavelmente continha entre 1.000 e 2.000 habitantes. Neste caso, o número de meninos mortos seria cerca de 20. No versículo 22 e último, avisado por divina revelação. Esses dois avisos da parte de Deus nos ensinam que Deus vela por aqueles que Ele ama, e Ele é quem melhor sabe frustrar os planos dos ímpios e livrar seus fiéis das mãos do que
lhes querem fazer mal. E encerramos a leitura de hoje no livro de Lucas, capítulo 2, dos versículos 39 a 52. No versículo 40 destaco: o menino crescia. Como verdadeiro homem, Jesus experimentou o crescimento físico e mental. Crescia em sabedoria conforme a graça de Deus. Era perfeito quanto à natureza humana, prosseguindo para a maturidade segundo a vontade de Deus. No versículo 52 e último destaco: crescia Jesus em sabedoria. Entre os capítulos 2, versículo 52 e capítulo 3, versículo 1, passaram-se cerca de 18 anos da vida de Jesus, sem haver menção deles. Como foi a sua vida durante esses anos? Nos livros de Mateus, capítulo 13, versículo 55 e livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, nos deixam ver que Jesus cresceu em uma família numerosa e que seu pai era carpinteiro e que ele aprendera aquele ofício. É provável que José tenha morrido antes de Jesus começar seu ministério público e que Jesus tenha sustentado sua mãe e seus irmãos e irmãs mais novos. O ofício de carpinteiro incluía os consertos domésticos, a fabricação de móveis e a construção de implementos agrícolas, tais como arados e jugos. Durante todos esses anos, ele crescia e se desenvolvia tanto física como espiritualmente, de conformidade com a vontade de Deus, plenamente consciente de que Deus era seu Pai. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém. E graças a Deus.